Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. O amém não nem sai. Amém, irmãos? Eu fiquei assustado, hein? Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2. O verso que nós vamos ler é o verso 17 ao 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 ao 20. Se você está nos visitando, e eu vejo várias pessoas nos visitando esta noite, nós estamos em uma série de exposições na carta de Paulo aos irmãos que estavam em Tessalônica. E o tema desta série tem sido sendo santificados para a glória de Deus. Todos que encontraram 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 17, digam amém. A palavra do Senhor diz assim no versículo 17: Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Já foi orado por iluminação, mas convido os irmãos a curvarem vossas cabeças e supliquemos misericórdia do Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos aqui e nós confiamos em Ti e na Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que eu me empenhei durante a semana em preparar esta mensagem, mas se não for o Senhor aqui, ó Pai, de nada vai ter valido, ó Deus, o tempo gasto, o momento de dedicação. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui, ó Deus, nos guiando, falando aos nossos corações, nos convencendo de nossos pecados e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, esta noite a crescermos como igreja, a crescermos como homens e mulheres que estão aqui, ó Deus, juntos para ouvir a Tua palavra. É o que nós te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Como um tema desta exposição, se você deseja assim saber, tenho intitulado Uma Vida Marcada pela Comunhão. E meus irmãos, eu quero introduzir dizendo que nós vivemos em uma cultura contaminada pela febre do marketing pessoal. E este marketing pessoal, ele leva à superestimação de si mesmo. Cada um quer o seu lugar ao sol. Neste mundo, quase todos querem alcançar os holofotes do reconhecimento. E infelizmente sobra pouquíssimo espaço para aqueles que desejam viver em comunhão e em amor fraternal. Talvez você me pergunte, mas pastor, o que é o marketing pessoal? É um conjunto de técnicas e estratégias de marketing que são utilizados para promover, enaltecer a imagem de uma pessoa. Acredito que o marketing pessoal, ele tem o seu lugar na sociedade, no trabalho. Você precisa ter um cartão de visita, você precisa se apresentar bem quando você vai fechar um negócio, vai numa entrevista de emprego. Mas infelizmente esta cultura tem entrado dentro da igreja.
E se tem um lugar que nós não precisamos de marketing pessoal, eu quero informar aos irmãos, é na comunhão dos santos. Nós não precisamos nos enaltecer, nós não precisamos buscar o reconhecimento ou buscar uma técnica, uma estratégia para que o eu seja promovido. A igreja não é este lugar. Portanto, então, na era do individualismo, nesta era do indivíduo, o que você sente é que as pessoas, elas desejam objetivos. Eu estou preocupado em ser feliz, eu estou preocupado em ser agradado, eu estou preocupado que me satisfaça. Quantos de nós somos assim? Eu só quero o que me convém, vem a nós, não. Ser cristão, meus irmãos, nesta era do indivíduo, do eu, é um grande desafio, principalmente ser pastor. Nossa cultura, então, ela prioriza a autoexpressão, a autoafirmação, a autorrealização dos sonhos, dos desejos internos, e muitas vezes esta visão, ela entra em conflito com o chamado do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como queremos viver uma igreja e acharmos que nós podemos viver na cultura do eu, do individualismo. No entanto, então, meus irmãos, Cristo nos oferece um recurso para combater a tentação que nós temos da autorrealização acima de tudo. É a membresia da igreja. Glória a Deus, porque o Senhor não nos deixa perdidos em nossos caminhos. Ele salvou um povo, e a igreja é o antídoto. A comunhão dos santos é o remédio contra esta autorrealização, esta maneira de focar somente em si. Jonathan Lima, ele vai dizer que a membresia da igreja é um relacionamento formal que a igreja tem entre a igreja e um cristão tem, que é caracterizado pelo discipulado e pela submissão mútua, e assim vivem sob cuidado uns dos outros. Deus, ele providenciou a nossa reconciliação de tal maneira que ele também nos coloca em uma comunidade de outros cristãos. A jornada, meus irmãos, para o céu não é um projeto solístico. A jornada para o céu é um projeto comunitário. Se você está querendo ir para o céu sozinho esta noite, você está em maus lençóis. Ao nos comprometermos com a expressão local da igreja de Deus, nós enfrentamos os nossos ídolos e o individualismo doentio. Quando nós estamos dentro da igreja, nós enfrentamos um destaque do relacionamento abençoado e cheio de amor que o apóstolo Paulo tinha por esta igreja. Esta porção do texto que nós lemos mostra o relacionamento de um líder espiritual e dos seus membros da igreja a qual ele servia. Paulo, meus irmãos, vai abrir o seu coração neste exato momento, nesta carta, de uma maneira que ele não havia aberto ainda. Ele coloca o seu carinho, ele coloca de modo claro a responsabilidade que dominava o seu coração no exercício do ministério. Por isso, o texto que nós temos diante de nós hoje serve para os crentes também conhecerem como deve ser o coração de um pastor. Como deve ser um coração de um pastor. E como este texto também serve para estabelecer o modelo adequado para aqueles que desejam servir no ministério. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho nessa terra, pode ser que amanhã seja o meu dia, mas que a igreja Batista Saron observe quem são os seus pastores. Meus irmãos, os pastores devem ser pessoas que amam pessoas. Ah, mas o pastor, ele só é do gabinete, ele só é dos livros. Meus irmãos, gabinete, livro de teologia é importante, mas se esse pastor não sabe lidar com pessoas, meus irmãos, fuja desse pastor. Meus irmãos, fuja desses pastores. Por isso, então, este texto serve, e o ponto de referência do discurso do apóstolo Paulo é o amor pelos irmãos. Ele vai dizer: vocês são a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa, e nós nos exaltamos e nos gloriamos diante do Senhor por isso. Por isso, nesta sessão final,
A mensagem de Paulo é pessoal, e ao fazer isso, ele traz uma imagem maravilhosa de como o corpo de Cristo deve trabalhar em conjunto. Às vezes, Paulo é caracterizado por um evangelista flamejante, conquistador do mundo, de forma agressiva. Realmente você vê Paulo indo, a serpente picou ele arrancou, jogou e não morreu, enfrentou tantas coisas. Mas mesmo em meio a esta valentia, podemos concluir que ele era um tipo de pessoa, um tipo de missionário que se esforçava para cuidar dos seus filhos espirituais, que se esforçava para amar aqueles a qual Deus colocou diante dele. Certamente ele foi o pioneiro no seu trabalho missionário, mas Paulo tinha um coração terno, um coração para com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Assim, o nosso texto, então, nós vemos coisas importantes, apesar da perseguição que eles sofreram ali em Tessalônica. Os judeus, você lembra em Atos capítulo 17, Paulo e Silas foram pregar o evangelho e os judeus começaram a perseguir, e depois de 3 finais de semana, Paulo e Silas tiveram que sair corrido. Jason teve que colocar ali uma pauta e dizer para os judeus: olha, Paulo nunca mais vai pisar aqui, porque se ele pisar eu serei preso. Esta igreja estava sofrendo tamanha perseguição, e Paulo então estava preocupado. Paulo então estava dedicado então a mostrar o zelo por esses irmãos, a mostrar para ele e para eles como ele amava, como ele cuidava desses irmãos. Se você lembra, o capítulo 2 é como se Paulo estivesse fazendo uma defesa do seu ministério, e pode ser que alguns também estivessem falando assim, depois que Paulo e Silas alguns judeus estivessem falando assim: olha, isto é a prova que eles são mais uns desses charlatões, porque eles não estão aqui com vocês, ele não ama vocês, eles não amam vocês. E por isso então Paulo escreve esses versos 17 ao 20 para mostrar que de fato ele ama o povo de Deus. Se pudéssemos resumir em uma frase, ou a grande ideia desta mensagem esta noite: a comunhão do povo de Deus deve ser caracterizada pelo amor sacrificial. A comunhão do povo de Deus deve ser caracterizada pelo amor sacrificial. Esta comunhão, irmãos, que nós temos como igreja, deve refletir um amor sacrificial, deve refletir uma vigilância, deve refletir uma alegria eterna e duradoura. A alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez dela esquentar, meus irmãos, ela se tornará cada vez mais fria. A igreja, ela é dita muitas vezes como uma velha nave. Ela range, ela balança, rola às vezes, faz com que a gente queira vomitar. Mas ela, meus irmãos, a igreja é a única que vai chegar nos seus destinos sã e salva. Sempre chegou, sempre chegará, e até os fins dos tempos. E eu tenho uma notícia, que a igreja vai chegar no céu, comigo ou sem você. Seja comigo ou com você, a igreja vai chegar, e ela vai estar diante do Rei da Glória. Nós não podemos, meus irmãos, e eu quero dizer, e se você ouvir muitas coisas aqui esta noite, mas nós não podemos separar o ato de seguir a Jesus do ato de ajudar as pessoas a seguirem a Jesus. Esses dois atos, seguir a Jesus e ajudar a outros seguirem a Jesus, são coisas inseparáveis. E nós caímos muitas vezes na ousadia de querermos separar aquilo que o Senhor uniu. Por isso, se você segue a Jesus esta noite, se você está aqui e diz: olha, pastor, eu sou um seguidor de Jesus, eu te pergunto, quem você está ajudando a seguir a Jesus? É isso que Paulo demonstra para nós. Mas talvez você pergunte: pastor, o que é comunhão? E aqui nós precisamos colocar os pingos nos is. Não é o programa da Jovem Pan, meus irmãos.
nós precisamos colocar os pingos nos is. Talvez você me pergunte o que é a comunhão. Em primeiro lugar, eu diria para vocês e para a nossa compreensão esta noite, que a comunhão é um meio de graça. Mediante a comunhão, a alma da pessoa é refrigerada, nutrida, mediante o esforço de transmitir o seu conhecimento sobre as realidades divinas. O seu entendimento dessas realidades é fortalecido. A alma do crente é enriquecida quando seus irmãos na fé oram por ele, cuidam dele, compartilham com ele as suas provações e assim se ajudam mutuamente. Em primeiro lugar, a comunhão é um meio de graça. Contudo, meus irmãos, a comunhão também é um teste de vida, porque significa que nós devemos também abrir os nossos corações a outros crentes, sem fingimento, sem encobrimento, sem falsidade. A comunhão não poderá, meus irmãos, existir onde há fingimento, falsidade. Por isso a comunhão é um teste de vida. Você precisa abrir o seu coração. Se você lembra do texto de 1 João 1,7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão é um teste de vida que nos faz andar na luz. Deixe a luz de Cristo, através da comunhão dos santos, refletir nas suas trevas esta noite. E por último, meus irmãos, a comunhão é um dom de Deus. Nós temos comunhão como igreja, não porque você torce para o mesmo time, usa o mesmo perfume, gosta do mesmo prato de comida, não. Nós temos comunhão como igreja, porque Cristo morreu naquela cruz para derrubar as barreiras que nos separavam, para derrubar a inimizade, e por isso a comunhão da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é revelada, é apontada através da comunhão dos santos. Por isso a comunhão é um dom de Deus. Talvez você pense esta noite que comunhão é quando nós fazemos um carreteiro na igreja e os crentes vêm comer e os crentes comem, né? Quem aqui não gosta de comer, levanta a mão, mas todos nós gostamos de comer, de tomar um refrigerante. Talvez aqui você ache que comunhão, meus irmãos, é as atividades, as programações da igreja, o ativismo, o pragmatismo. Meus irmãos, estas coisas são boas, mas elas não são a comunhão. Elas podem nos ajudar e nos fortalecer, porque se você vai marcar de orar com alguém, ou conversar, ou abrir a vida para alguém, em nome de Jesus, faça um cachorro quente, compre um refrigerante, e no final vocês comam, né? Elas servem para um momento ali também. Mas eu temo, meus irmãos, que a nossa ideia e a nossa concepção acerca de comunhão muitas vezes não reflete a verdade das Sagradas Escrituras. Por isso, com Paulo, esta noite nós aprendemos a pensar menos em nós e ter o outro em mente. O convite esta noite é você a pensar menos em você e pensar no outro. Foi assim que Cristo fez, porque Cristo não pensou em si, Ele pensou em nós, o seu povo, sua igreja. E o convite de Paulo, e este texto de Paulo nos aponta para isso. Somos convidados a sair desta ilha que nós nos tornamos, desta ilha que só quer o eu, e a olhar para o outro com amor, com ternura, com afeto. Eu queria fazer uma pergunta, não precisa responder. Existem somente duas coisas que vão para a eternidade. Você saberia responder esta noite? Existem somente duas coisas que vão para a eternidade. Você já se perguntou? Quais são estas coisas? Eu queria fazer um exercício, pense nesse momento. Talvez você esteja aqui pensando que o seu dinheiro que está na sua conta vai para a eternidade. Talvez você esteja pensando aqui que o diploma que você tem, ou a roupa, o carro, a viagem que você fez, você vai embalar aquilo e vai levar para a eternidade. Talvez você esteja pensando que as suas joias, que o seu time do coração, que o seu livro preferido de teologia vai para a eternidade. Não vai, meus irmãos, não vai. Por mais que são coisas boas, mas elas não vão para a eternidade. Sabe quais são essas únicas duas coisas que vão para a eternidade? Elas estão nesse salão. São pessoas e é a palavra de Deus. Uns vão para a eternidade, para o descanso eterno, e vão ouvir da boca de Jesus: vinde benditos do meu Pai. E outros vão para a eternidade do juízo eterno, vão sofrer ali o castigo eterno.
E o outro, meus irmãos, e a outra coisa que vai para a eternidade é a palavra do Senhor. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra, o Senhor diz, jamais passará. Por isso tenha em mente, meus irmãos, que se pessoas vão para a eternidade, nós devemos amar pessoas, servir pessoas e nos doar no serviço cristão, através da graça do Senhor, para alcançar pessoas. Não tem como, meus irmãos, servir a quem nós não amamos. Se nós falamos tanto que nós devemos servir, e talvez você tenha uma mentalidade esta noite: olha, pastor, eu quero ser um servo. Eu te pergunto, você está disposto a amar pessoas? Porque, meus irmãos, se você fala para mim, eu quero servir, pastor, eu quero servir na igreja, mas aí às vezes tem uma ideia de que servir na igreja é somente limpar. Não, meus irmãos, quando falamos em servir a igreja, nós estamos falando em servir pessoas. Nós precisamos aprender a servir e amar as pessoas. Por isso eu tenho um ponto somente, e ele vai do verso 17 ao verso 18. Eu tenho aí 20 minutos para terminar esta mensagem, e eu quero trazer como ponto desta exposição esta noite que os servos do Senhor devem ser caracterizados por aqueles que amam o seu povo. Os servos do Senhor são caracterizados por aqueles que amam o seu povo. Podemos dizer que o princípio número 1 aqui é: ame o seu povo. Este é o princípio número 1, este é o primeiro ponto deste relacionamento, e é assim que deve ser no ministério. Você não pode servir efetivamente a quem você não pode amar e se preocupar. Então você que está com a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 17, diga amém. Amém. Em primeiro lugar, como nós servimos e amamos uns aos outros, amamos o povo do Senhor, entendendo que há um contraste, há uma diferença. E se você olhar aí o verso 17, acompanhe comigo, eu estou numa versão aqui a século 21, diz assim: nós, porém, outras versões vão dizer diferente, mas o ponto aqui, neste primeiro lugar, o contraste, é que Paulo está dizendo, se você olhar os versos 15 e 16, Paulo está falando que os judeus perseguiram, os judeus mataram o Senhor, mataram os profetas, mas aí no verso 17 Paulo diz: portanto nós, porém, somos diferentes dos judeus, não somos igual aos judeus. Há um contraste aqui, ou pelo menos há uma transição. Paulo estava falando dos judeus incrédulos, falando que eles impediram Paulo e Silas de proclamar o evangelho, e por isso eles tiveram que ser expulsos. Vale lembrar, conforme nós vimos aí, Paulo já elogiou esta igreja, já defendeu o seu ministério. Alguns estavam acusando que ele estava pedindo dinheiro, ou estava buscando a sua própria realização, mas o ponto que nós precisamos entender, que a comunhão da igreja, que a comunhão dos santos é diferente, meus irmãos, do que uma torcida de futebol. Nós não parecemos com o mundo. Por isso Paulo vai dizer: enquanto os judeus mataram os profetas, mataram o Senhor Jesus Cristo, perseguiram os nossos irmãos, nós, porém, há uma diferença. E assim, aparentemente, alguns estavam dizendo que ele não se importava, que ele não se preocupava, então, por isso que ele foi embora. E se você olhar o capítulo 3, aí um pouco mais à sua frente, Paulo mandou Timóteo. Depois no verso 5, por esta razão também não pude mais esperar. No verso 5 do capítulo 3, procurei saber sobre a vossa fé. Paulo está dizendo, meus irmãos, que ele não era indiferente e que ele não estava mentindo. Ele era diferente dos judeus. Ele não era indiferente quanto ao seu povo, mas ele era diferente dos judeus que perseguiam. Na verdade, nesses poucos versos nos traz esta tônica do relacionamento diferente que deve haver entre o povo de Deus e aqueles que não são de Deus.
Neste ponto, meus irmãos, o estilo de Paulo é intensamente emocional e as próprias palavras do apóstolo parecem mostrar a ternura do seu coração. Somos diferentes. Alguém que vai ter um ministério eficaz começa aí com amor ao seu povo, e Paulo está escrevendo sobre uma forte perseguição, e ele escreveu aos Coríntios sobre também uma forte repreensão, que poderia ter sido acusado de não amá-los muito, mas pelo contrário, ele diz em 2 Coríntios 2:4, por nossa grande aflição e angústia de coração, escrevi com muitas lágrimas, para que vocês se entristeçam, não para que vocês se entristeçam, mas para que conheçam o amor que tenho por vocês. Paulo amava os coríntios, Paulo amava os irmãos de Tessalônica, Paulo amava os irmãos de Éfeso, de Roma, ali quando ele escreve em Romanos, no capítulo 16, você vê vários nomes sendo citados. Paulo foi um homem marcado pelo seu amor ao seu povo, e isso diferenciava. Ao contrário dos judeus, que não se importavam com as pessoas que recebiam o Evangelho, que as pessoas queriam conhecer Cristo, Paulo se importava. Por isso há um contraste. Então eu quero trazer algumas aplicações. O problema dos judeus, meus irmãos, era a indiferença. E esse contraste que Paulo faz tem como objetivo mostrar que ele e a sua equipe missionária era diferente. Irmãos, o problema das nossas famílias muitas vezes é a indiferença. Quantas vezes dentro das nossas famílias, os nossos familiares amam mais os de fora do que os de dentro? Desculpe da expressão, e nós já falamos aqui, os familiares nossos bajulam mais os de fora do que os de dentro. Os familiares nossos muitas vezes elogiam, compram presentinhos para os de fora. Os de casa se vira. E isso alcança a igreja. Quantas vezes, meus irmãos, o maior problema das nossas vidas como igreja, muitas vezes, é esta indiferença. Estamos juntos, mas como nós estivéssemos ausentes uns dos outros. A igreja se reúne para cultuar, para louvar, para orar, ouve pregação, participa dos sacramentos, mas quando o culto termina, meus irmãos, somos somente mais íntimos e só cumprimentamos aqueles que nos interessam. O estranho é tratado com indiferença, entra ali e sai da maneira que entrou, não recebeu nenhum aperto de mão, um abraço, um seja bem-vindo. Muitas vezes a indiferença, meus irmãos, tem tomado conta também das nossas igrejas, e nós precisamos nos atentar sobre isso. Muitos entram e saem na igreja sem sentir o calor das pessoas. É triste esta realidade. Este é um pecado muito grave, meus irmãos. Membresia da Igreja Batista Sarão. Se você visita e você não é membro, e se você ainda está no processo de membresia, fica tranquilo. Mas o recado é para todos que são membros desta igreja. Não seja indiferente. Não seja indiferente uns com os outros. Vamos agir com ternura e amor, que em nome de Jesus a indiferença caia por terra. Nosso texto nos diz, meus irmãos, que existe um contraste daqueles que amam o povo de Deus e daqueles que não amam. Por isso somos exortados a amar uns aos outros. A exortação é que existe uma diferença entre aqueles que se amam e aqueles que não se amam. No entanto, todavia, entretanto, se somos exortados esta noite a sermos diferentes, porque existe um contraste, porque amamos uns aos outros, esta via também é uma via de mão dupla. Se Paulo está falando que há um contraste na comunhão dos santos, na forma como nós tratamos, também deve haver um contraste em nossas vidas. Eu te pergunto esta noite, você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa dócil? Você é uma pessoa que as pessoas conseguem dizer, nossa, eu me apeguei fácil àquela pessoa? Ou você, meus irmãos, ou eu e você, nós somos igual aos ímpios no tratamento? Você é alguém amável? O chamado é para amarmos, mas é também, meus irmãos, lembrarmos que nós devemos refletir
a verdade que nos alcançou. Por isso, nós não somos igual ao mundo. Nós devemos ser pessoas amáveis e dóceis. Sabe aquelas pessoas azedas, ranzinzas, cri-cris, que muitas vezes eu já ouvi alguns irmãos aqui na igreja falar assim: olha, pastor, não tem como, pastor, não tem como amar, não tem como perdoar, não tem como respeitar, é uma pessoa difícil. Meu irmão, se você sabe que você é difícil, o evangelho alcançou o seu coração, volte-se para Cristo todo dia e seja uma pessoa amável. Infelizmente muitos vão dizer: não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu tenho pavio curto. Essas coisas, meus irmãos, não compactuam com a verdade do evangelho. Se o teu pavio está curto, nós vamos apagá-lo, ele, em nome de Jesus, e vão acabar com ele, desfazer. Não existe isso na igreja de Cristo. Meus irmãos, que o evangelho transforme o seu coração e você seja alguém diferente, porque há um contraste na comunhão dos santos, há um contraste na vida dos eleitos de Deus. E em segundo lugar, nós vemos então o distanciamento. E aí você pode olhar o verso de número 17 ainda, que diz assim, a versão do século 21 aqui: irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista. Essa frase, longe, ou ser levado ao longe, traz em si a ideia de que Paulo está se sentindo órfão. No mundo antigo, e nós hoje temos a ideia acerca de ser órfão somente os filhos, né? Porque deixaram seus pais. Mas no mundo antigo, quando os filhos eram arrancados dos pais, os pais também eram considerados órfãos. E Paulo então está dizendo aqui que ele está se sentindo órfão. A ligação que ele tem, o distanciamento que ocorreu entre Paulo e esses irmãos, traz este sentimento de que ele perdeu alguém muito importante. Embora Paulo anteriormente estivesse falado como um pai, como uma mãe, conforme já vimos aí, ilustrando, né, dando as ideias do cuidado, todas essas atividades apontam este relacionamento íntimo e sincero com os tessalonicenses, e por isso então este distanciamento estava causando dor a Paulo, e este distanciamento que nós temos muitas vezes uns com os outros, deve também nos causar dor. Nós devemos gostar de estar juntos uns dos outros. Nós reunimos, adoramos, temos comunhão uns com os outros, e quando estamos separados, ainda que por um período de tempo, isso pode ser muito difícil. Mas sabe o que eu tenho notado, irmãos? É que tem uma crentalhada que gosta de estar mais próximo daqueles amigos ímpios, que não ficam sem eles. Ai, mas é meu amigo, é a pessoa que eu amo, e enquanto está menosprezando o povo de Deus. Igreja, tome cuidado. Irmãos, tomemos cuidados. Não estou dizendo que você não possa ter amizade com alguém que não é crente, mas, meus irmãos, se você ama mais os de fora do que os da sua família na fé, você está em pecado. Você precisa amar os membros desta igreja. Paulo está falando então que esse distanciamento para ele foi difícil. No ano passado experimentamos, e alguns anos aí, nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, o distanciamento, o isolamento. E como foi difícil, irmãos, como foi difícil. Às vezes eu estar aqui, as cadeiras vazias, não vendo irmãos, e aquilo eu tremia para pregar para uma câmera, sem gente, sem sentir o calor humano. Dói, meus irmãos. Quando muitas vezes o esposo, a esposa tem que ir a trabalho ou fazer uma viagem, nós nos sentimos distantes, ligamos, conversamos, porque o distanciamento dói. Para os verdadeiros crentes, eles devem amar e encontrar os seus irmãos, porque isto é uma bênção da parte de Deus. Infelizmente, a pandemia revelou que muitos irmãos, ou muitos que se dizem irmãos nossos, não estão nem aí para a igreja. Olha, eu sei que tem dia que você vai estar viajando, tem dia que você vai estar trabalhando, mas tem muitos irmãos que preferem fazer outras coisas tão triviais, tão banais, do que estar com o povo de Deus. Meus irmãos,
A nossa agenda revela muito a nossa prioridade. Se nós não temos priorizado o povo de Deus, se atente para isso esta noite. Estava perguntando para uma irmã antes de começar o culto, quantos aqui conhecem um hino do HCC 563? Esse hino chama Bendito Laços, ou Benditos Laços que nos unem. Lembram desse hino? Este hino, ele traz uma ideia e a verdade daquilo que nós estamos falando esta noite. Tanto na sua composição, a sua letra, quanto também a história de quem escreveu este hino. E em um refrão deste hino, uma parte diz: qualquer separação sentimos com pesar, porém no céu, em comunhão, nós iremos morar. Uma outra tradução deste hino vai dizer: quando nos separamos, isto nos dá dor interior. Quem escreveu este hino? Este hino foi escrito nos anos de 1700 por um homem, um pastor batista britânico chamado John Fassett, e ele ficou órfão aos 12 anos, e ele se converteu em uma das pregações de George Whitefield, e passou a ser pastor em uma pequena igreja na Inglaterra. Mais tarde, depois de algum tempo, ele foi chamado para pastorear uma igreja maior, uma igreja no centro, uma igreja onde tinha asfalto, uma igreja que tinha mais posses, e ele aceitou o convite. Mas quando ele pregou a sua última mensagem, diz a história, quando ele estava se despedindo daquela pequena igreja, enquanto os crentes estavam lá chorando e expressando a gratidão por ele, ele acabou dizendo para aqueles que já tinham colocado os móveis, arrumado a carroça: desce tudo, não vamos mais embora, não vamos mais embora. E ele diz: porque quando nos separamos, isso causa-nos dor interior. Meus irmãos, que belo exemplo de um pastor que amava a sua igreja e que não foi tentado pelo dinheiro, pelo status, mas ele permaneceu naquela pequena igreja na Inglaterra, porque entendia que ele precisava estar com o seu povo, porque ele precisava amar o seu povo. Que eu seja assim, meus irmãos, amém? Ixi, os irmãos querem que eu vou para a igreja no centro, vocês que sabem. Estou brincando, irmãos, não vou não. Prefiro ficar com este povo que o Senhor tem colocado diante de mim. Por isso, esta dor causou-lhe separação em Paulo. E ele um pouco vai, e eu quero ir então um pouco além no contexto imediato deste texto e dizer: nós tivemos duas perdas significativas aqui na igreja, a irmã Marlene Benites e a irmã Crícia. Alguns irmãos também lembram da irmã Antônia, né, que faleceu no passado. Eu sei que o contexto imediato aqui não está dizendo sobre isso, mas, meus irmãos, nós estamos longe desses que partiram em Cristo por só um breve tempo, porque um dia nós encontraremos e estaremos com eles por toda a eternidade. Irmão Marcelo, Carol, Alexandre que está aqui, saibam disso. A vida não se compara, esse tempo que nós vivemos aqui, essa separação que nós temos daqueles que se foram, a eternidade é muito maior e nós estaremos com eles. Por isso eu quero trazer, meus irmãos, algumas aplicações. Quando nós vemos, muitas vezes quando viajamos, ficamos preocupados com o estado que os irmãos ficam, porque sabemos e devemos zelar pela vida, pelo bem espiritual da membresia desta igreja. Em Colossenses 4, um dos elogios mais maravilhosos que Paulo aponta ali, ele elogia Epáfras, de quem é dito no versículo: eu lhe dou testemunho de que ele sempre se preocupa profundamente com você. Isto é caracterizado por um servo nobre, ele se preocupa com o seu povo. Embora eles estejam separados, Paulo se importava. Há pessoas no ministério, meus irmãos, que muitas vezes se importam muito mais com seus sermões, se importam muito mais com a forma como vão ser vistos, se importam muito mais com a sua popularidade, se importam muito mais com atrair multidão, se importam muito mais como viajar, como serem conhecidos, do que, meus irmãos, com o povo de Deus.
Quantos de nós dentro da igreja muitas vezes estamos preocupados com a nossa aparência? Estamos tão distantes uns dos outros. Meus irmãos, por outro lado, os servos que se preocupam, que não querem ficar longe do povo de Deus, que querem ser uma bênção uns para os outros, e esta é uma verdade que deve se tornar realidade em nossas vidas. Que você se preocupe mais em estar perto, em chorar, em se alegrar, do que estar distante. E em terceiro lugar, nós vemos o amor que Paulo tem por esses irmãos. Acompanhe ainda comigo no verso 17. Paulo disse então que estava longe da vista deles, mas não do vosso coração. Longe dos olhos, mas não longe do pensamento. Embora ele estava longe fisicamente, separado, ainda assim os seus pensamentos estavam constantemente lembrando desses irmãos, porque Paulo tinha eles no coração. Você só lembra de alguém quando você tem esta pessoa no coração. Se você não tem a sua esposa no seu coração, dificilmente você vai lembrar de comprar um presente para ela, ou de levá-la para sair, de pagar uma pizza, uma pizza. Se você não tem o seu pastor no coração, dificilmente você vai chamar ele para comer um jantar na sua casa, fazer um bife, E Paulo está dizendo aqui que ele tem esses irmãos no coração, porque você já viu nos outros versos anteriores, Paulo estava dizendo, olha, constantemente ele está agradecendo, ele está orando, e meus irmãos, nós só oramos, nós só agradecemos aqueles que nós temos no coração. O ponto aqui que Paulo quer reforçar para nós esta noite, é que o fato ele tinha intimidade. Paulo, ele teve que deixar parte de si, ele sentia de fato que parte de si ficou quando ele saiu corrido dali de Tessalônica por conta da perseguição. Por isso, nós devemos ter uns aos outros no coração como membros da igreja. Você carrega de fato o desejo de cuidar quando você ama alguém. E aqui eu já quero fazer algumas aplicações. Quando o filho fica doente, o pai e a mãe quer estar lá, pede licença no serviço e quer estar lá. Quando os pais ficam doentes, os filhos ficam naquela luta porque querem estar perto dos pais. Quando nós realmente cuidamos, quando nós realmente amamos, nós queremos e nós temos no coração, nós nos preocupamos. E Paulo, quando ele está usando esta expressão, que estava perto do coração, que desejávamos intensamente ver o vosso rosto, conforme nós vemos ali, mas contudo, eles estavam no seu coração, porque ele de fato, meus irmãos, estava preocupado com a vida espiritual, com o bem-estar espiritual. É algo que fugia do seu controle. Por isso então, nós vemos e nós necessitamos ter uns aos outros no coração. Eu te pergunto esta noite, quem está no seu coração? São as suas posses, a sua agenda? Será que os seus familiares estão no seu coração? Será que a sua igreja local está no seu coração? A igreja é uma família e Deus é o nosso grande Pai Celestial. Por isso, meus irmãos, é uma alegria podermos estar aqui. Você tem os membros desta igreja no seu coração? Ou você tem outra pessoa no seu coração? Talvez você é membro desta igreja e aqui, desculpe a forma que eu vou falar, mas você tem outros membros de outras igrejas no seu coração. Se você quiser, meu irmão e minha irmã, eu ligo para a tesoureira hoje e nós compramos uma passagem para você estar lá com essa igreja. Você precisa amar o povo aqui e agora que o Senhor te colocou. Irmãos, nós podemos amar algumas pessoas distantes, precisamos e devemos amar. Mas se você ama mais os que estão longe do que os que estão perto, este amor seu está errado. Você tem os membros desta igreja no coração? E nós vemos então, meus irmãos, em penúltimo lugar, o desejo ardente de Paulo. Na verdade, em último lugar, o desejo ardente de Paulo. Repare comigo então, ainda aí, o verso que diz assim, parte final do verso 17, o verso 18. Desejamos intensamente ver o vosso rosto, por isso queríamos visitá-los
visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas 2 vezes. A grande motivação para retornar em Tessalônica não foi por obrigação, mas porque Paulo amava esses irmãos. E aqui, meus irmãos, a ideia que está por trás desta parte, sabe quando alguém fala assim: olha, eu quero aprender a tocar violão. E aí sai falando, contratou até o professor do violão, mas não comprou o violão e nunca fez uma aula de violão. Paulo está falando que ele não agia assim. Ele amava esses irmãos e por isso esse desejo ardente de ir a esses irmãos era verdadeiro. Paulo disse: olha, eu tentei visitarmos uma vez, mas aí não foi só uma vez, foi 2 vezes. É interessante este ponto, por causa que essa separação foi dolorosa, foi repentina, mas Paulo ainda mantinha e nutria no seu coração este desejo ardente de estar com esses irmãos. Assim, então, quando eles foram expulsos de Tessalônica, foram para Bereia, eles estavam fazendo isso, tentando retornar. Interessante, meus irmãos, mais uma vez, que não era simplesmente um desejo passageiro. Talvez você esteja aqui e fale: olha, eu tenho um desejo de aprender tal coisa, mas esse desejo passa. Paulo, meus irmãos, não está falando aqui de algo que muitas vezes você tem um desejo de comer açaí. Olha, às vezes a esposa fala: eu queria comer um açaí, mas aí eu falo assim: em nome de Jesus, esse desejo vai passar, e passa, né? Graças a Deus, passou. Mas Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando que isso vinha na sua mente constantemente, porque ele tinha esses irmãos em seu coração. Então eu quero encerrar fazendo algumas aplicações neste desejo ardente de Paulo. Eu sei que você e eu temos usufruído da tecnologia. Tecnologia é uma bênção. Ter telefones, e-mails, WhatsApp, tanta coisa de mídia social são uma bênção. Mas, meus irmãos, nada supre ou substitui o olhar nos olhos. Eu já vi alguém dizer: na mídia social, no telefone, é um leão, é bravo. Quando chega pessoalmente, vira um gatinho, fica mansinho, né? Mas cadê aquela braveza? Meus irmãos, nós precisamos parar de construir as nossas relações como membros de igreja somente pela internet. Nós precisamos do contato físico, de enxugar as lágrimas uns dos outros. Nós precisamos rir e se alegrar e chorar uns pelos outros. Você, meus irmãos, e eu muitas vezes podemos nunca ter pensado em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 e 18, como um texto para encorajar outros crentes a serem fiéis, a frequentar a igreja e frequentar os cultos. Nós lembramos mais de Hebreus 10, 24, mas lá há uma ordenança. Aqui em Tessalonicenses nós estamos vendo o exemplo de Paulo querer e desejar ardentemente estar com a igreja, com o seu povo. Esta passagem é válida. Se você quer exortar alguém, e nós precisamos exortar uma galera aí que sumiu da igreja, vai com esse texto. Olha aqui, irmão, Paulo estava desejando ardentemente estar com a igreja em Tessalônica, e você vai fazer mais de um ano que não deu nenhum sinal de vida. Meus irmãos, o exemplo de Paulo é um exemplo que nos encoraja esta noite. Por isso, Deus não está à procura dos melhores métodos, dos melhores talentos. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam fiéis, estejam dispostos a servi-lo. Quando você ama as pessoas, você está preocupado com a condição espiritual e você quer estar com elas. Isto é algo convincente. O pastor fiel, o servo fiel, não pode simplesmente chegar aqui e despejar um sermão, conteúdos teológicos, e simplesmente virar as costas e falar: olha, domingo que vem nós nos encontramos. Não, que o Senhor nos livre de pessoas assim. O pastor fiel, ele está preocupado com a mensagem que é transmitida, mas ele está preocupado em como as pessoas estão recebendo esta mensagem e como ele pode estar perto destas pessoas. Paulo sabia, meus irmãos, que ele não podia delegar compaixão, ele não podia delegar preocupação, ele não podia delegar o amor, ele não podia delegar, meus irmãos, que outros se preocupassem com a condição do rebanho que ele foi confiado. Paulo amava esses irmãos. Ele enviou Timóteo. Ele ficou extremamente preocupado.
com essas pessoas. Encerrando, meus irmãos, alguns estudos mostram que 90% das pessoas que falham em sua vocação na vida, falham não porque não conseguem diplomas, não conseguem boas oportunidades. 90% das pessoas, meus irmãos, alguns estudos dizem que as pessoas falham porque elas não sabem lidar com outras pessoas. Isso é triste. Tem muito pouco a ver e geralmente nada a ver com o desempenho do trabalho. Às vezes é um bom funcionário, entende bem das coisas, mas não sabe lidar com outras pessoas. Por isso, não importa se você tem um diploma de mestrado, de doutorado, se você estudou na Harvard, se você foi fazer intercâmbio fora, não importa se você já leu 20 livros ou os compêndios de teologia, se você ensina os seus filhos na escola ou em casa, se você, meus irmãos, não importam. Se nós, meus irmãos, conquistarmos tudo e não sabermos servir e amar as pessoas, será um fracasso. Essa incapacidade de se dar bem com as pessoas está entrando dentro da igreja. Esta cultura egocêntrica, esta cultura egoísta, hedonista, está aparecendo cada vez mais dentro da igreja. Infelizmente, já não se fazem mais pastores como antigamente. Antigamente os pastores eram pessoas amorosas, pessoas que se preocupavam com o bem-estar das pessoas, mas hoje, meus irmãos, alguns livros sobre revitalização de igreja mostram que um dos maiores problemas que ministro não para em igreja é porque eles arrumaram alguma confusão com algum membro e não soube lidar. O pastor é difícil, mas eu tenho uma notícia: os membros também são difíceis. Então nós arrumamos nesta roda de dificuldade e nos damos a mão e vamos seguindo a Jesus. Meus irmãos, havia um problema que impedia, e nós vamos ver isso no próximo domingo, mas que estas exortações nos ajudem a caminhar com graça e com misericórdia. Quero concluir então fazendo algumas aplicações. Em primeiro lugar, o que impede a comunhão e o amor uns pelos outros na Igreja Batista Saron? 5 coisas. O primeiro obstáculo que impede a comunhão nossa é a autossuficiência. Tem pessoas que se acham autossuficientes. Eu me basto, eu não preciso de ninguém. Eu sou mais eu. Já ouviu esse ditado, né? Eu sou mais eu. Esta é uma atitude de decadência espiritual. A igreja não é lugar de pessoas autossuficientes. A igreja é um lugar onde nós dependemos uns dos outros. O segundo obstáculo, meus irmãos, é o formalismo. Alguns compreendem que a comunhão cristã se resume em se envolver apenas em comer ali, conversar meias palavras, e é todo um formalismo, né? Nós precisamos romper as barreiras já foram rompidas, na verdade. Nós precisamos largar o formalismo e ser realmente quem nós somos, porque muitas vezes dentro do formalismo, na igreja eu sou um santo, na presença dos irmãos, olha, eu não xingo, eu não mando ninguém para aquele lugar, mas quando eu estou longe dos irmãos, longe da igreja, é um diabo encarnado. Que o Senhor nos livre, meus irmãos, disso. Em terceiro lugar, muitas vezes, meus irmãos, o obstáculo para a comunhão e para o amor uns aos outros é a amargura, é a falta de perdão. E um coração amargurado, ele é hostil, ele vive na defensiva, ele não se abre. Em quarto lugar, meus irmãos, o obstáculo para a comunhão e o amor aos santos é o elitismo, uma atitude de produzir panelinhas dentro da igreja. Vamos orar, igreja, que não exista panelinhas nessa igreja. Amém? Esse amém ainda foi fraco, porque tem umas panelas de pressão, às vezes dentro da igreja, que você precisa pegar um machado e bater assim, para elas desfazer. Meus irmãos, panelinhas, elitismo, isto fere, destrói o amor e a comunhão dos santos. Quando grupos superestimados, quando muitas vezes nós fazemos estas coisas dentro da igreja, nós estamos
sendo obstáculos na comunhão dos santos. Em quinto lugar, um obstáculo para a comunhão, meus irmãos. Talvez você diga esta noite: pastor, muito bonita esta mensagem, pastor, tudo isso aí que o senhor falou, eu concordo e assino embaixo. Todavia, entretanto, pastor, falta pessoas confiáveis. Aqui, meus irmãos, é uma pergunta que eu chamo todos os membros da igreja. Meus irmãos, os homens da igreja, digam amém. O pastor de vocês precisa de homens confiáveis. Amém? Irmãs da igreja, digam amém. As irmãs precisam de pessoas confiáveis. Meus irmãos, a igreja precisa ser um ambiente de segurança, não um ambiente de guerra. A igreja precisa de ser um ambiente de confiança, não um ambiente de desconfiança. Somos uma família, a família de Deus, e por isso necessitamos de pessoas confiáveis. Se eu tivesse um único pedido de oração para fazer esta noite, fosse o meu último pedido para esta igreja: irmãos, vamos orar para que o Senhor nos dê uma membresia confiável, onde nós podemos abrir o coração e nós não vamos sair contando da vida uns dos outros e fazendo fofoca da vida alheia, mas nós vamos chorar, exortar uns aos outros. Meus irmãos, o mundo está morrendo porque não tem pessoas confiáveis. Basta você olhar na política, basta você olhar nos ciclos aí, nos movimentos. A igreja precisa ser este baluarte de confiança, este baluarte de pessoas afetuosas e dóceis. Os puritanos, meus irmãos, eles oravam para que o Senhor pudesse dar a eles um amigo do peito. E nós precisamos de pessoas que andam do lado do nosso coração, para que o nome de Cristo seja exaltado. Eu estou com o tempo estourado, que os irmãos tenham paciência, mas eu quero encerrar fazendo a última aplicação. Você que é membro desta igreja, você realmente ama os membros desta igreja? Talvez você esteja aqui e o seu amor por esta igreja não seja um amor sacrificial. Arrependa-se ainda hoje e volte-se para a cruz de Cristo. Termino dizendo uma das coisas que John Wesley disse: faça o bem que puder, por todos os meios, da verdade que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas, enquanto puder. Às vezes, você está aqui e o Senhor tem guardado o seu coração, mas você não tem feito bem aos seus irmãos na fé. Que o Senhor tenha misericórdia. Faça o bem a quem puder, a todos, a quanto puder, e enquanto puder, louve ao Senhor. Que Deus desafie cada coração aqui esta noite a crescer em amor, em comunhão, uns pelos outros, para a glória de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Lembre-se que assim como Cristo nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Convido você, e encerro lendo o texto de João capítulo 13, João 13, por gentileza, o verso 34 e o verso 35. Assim nós iremos encerrar esta noite. Todos que encontraram João capítulo 13, o verso 34 e 35, diga amém. E eu vos dou um novo mandamento, que não vos ameis uns, e eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o Senhor nos ajude. Projeta para mim o verso da semana, por gentileza. Vamos nos colocar em pé e vamos ler este verso. Cadê a irmã tecladista? Vamos cantar Recebi um Novo Coração do Pai, e assim nós iremos orar encerrando. A irmã está aqui, pode ir. Vamos juntos
recitar este verso, e aí nós vamos cantar somente as vozes e o teclado, o piano, esta canção, Recebi um Novo Coração do Pai. Vamos lá, em uma voz forte, meus irmãos, como se fosse o último verso que nós estivéssemos recitando na nossa vida. Vamos lá? Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. 1 Tessalonicenses 3:12. Vamos mais uma vez, para que o diabo saiba que aqui existe um povo que ama uns aos outros. Vamos lá? Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. 1 Tessalonicenses 3:12. Vamos cantar um cântico, Recebi um Novo Coração do Pai. Eu vou conduzir.